Olá, olá, bom dia Guaratinguetá, bom dia planeta Terra. Estamos entrando mais cedo hoje, não é com nossa sintonia, porque eu estou aqui na casa de uma pessoa fantástica. Vocês conhecem esse cara aqui? Aí, ó, isso mesmo. Antes de conversar com ele, obrigada, Ganiza. Daqui a pouco é hora do almoço, é hora de ir pro Ganiza, hein? Já tá na hora do almoço, olha lá. 15 para meio-dia. É hora... E já tá funcionando lá, né? E já tá funcionando lá, Isso. já tá aberto. Já tá aberto, pode entrar, comer à vontade, você sabe disso. Ganiza é uma delícia mesmo, né? E olha, deixa eu lembrar uma coisa para você. Aí vem gente tentando ligar pra gente no meio do caminho. Olha lá, Zé. Tem esses problemas aqui. TF Pneus está com promoção. Se você faz uma troca de óleo lá na TF, em qualquer loja, você ganha alinhamento e balanceamento. Isso mesmo, TF, 5 lojas para você. 2 em Guará, 1 em Lorena e 2 em Pindamonhangaba. Gostou? E é uma empresa que nasceu aqui em Guará. E nasceu aqui. Sabe quantos anos tem a TF? É? 63 anos. Tá bom. 63 anos, uma empresa familiar, você sabe melhor que eu. Está aqui José Arthur de Castro Fortes, uma lenda do jornalismo de Guaratinguetá. Você sabe por que que eu, no rádio, o pessoal todo me tratava por esse nome comprido assim? Por quê? Porque coincidiu na época que eu comecei, começou também o Arthur Marques. Ah, lembro. E o pessoal fazia muita confusão entre os dois Arthur. As pessoas que iam no meu programa passaram a me chamar pelo nome inteiro. José Arthur de Castro Fortes. Isso. E eu até me incomodava com isso, porque dava a impressão, poderia dar a impressão, que era um cabotinismo meu, que eu que forçava a pessoa a me chamar pelo nome completo. Não. Eu era o Zé Arthur mesmo, acabou. É o Zé Arthur, mas daí tinha o outro Todo Arthur. mundo me chamava pelo nome completo. Até hoje eu encontro pessoas na rua que me chamam pelo nome completo. Olha só que maravilha. Zé, quantos anos de rádio em Guará? Quase 60. Guará e Aparecida. Guará e Aparecida. Eu comecei em Aparecida, na Rádio Aparecida, em 59. Na Rádio Aparecida? E eu comecei como radialista quase que sem querer. Porque eu era funcionário do escritório da rádio. Aí não, e tinha o departamento esportivo, que tinha um programa 15 para 1, hora de almoço. E teve um dia que não apareceu ninguém para fazer o programa. E eu fui levar o material que eles deixaram em cima da mesa dele, eu fui levar no estúdio, porque já estava para começar o programa. Quando chegou lá, que eu estava colocando os papéis na mesa de locução, o técnico de som lá abriu o microfone e me deu o sinal. Aí eu fiz o programa. Eu nunca tinha falado em microfone. É como se eu tivesse sido empurrado numa piscina e tivesse que sair nadando sem saber nadar. Que coisa! Foi assim que eu comecei no rádio. Olha só. Aí o pessoal do esporte começou a me convidar para participar de programa, de transmissão esportiva e etc. E aí você pegou gosto. Pois é, aí eu comecei a fazer rádio, jornalismo esportivo. E o Semi Jorge era o diretor comercial da rádio. E ele arrendou a Rádio Clube do Chico Zanini. Ele ficou como dono da rádio, quer dizer, como arrendatário da rádio, 2 ou 3 anos. E me convidou para trabalhar com ele. E aí aqui, ele me jogou no jornalismo. Eu passei a fazer programa de jornalismo. E o interessante é que naquela época, o rádio-jornalismo, os programas de rádio-jornalismo eram feitos na hora do almoço. Por quê? Porque o pessoal esperava chegar o jornal na banca. Me lembro disso. Lembro disso. Chegar o jornal na Eu ainda peguei o Gillette Press. Então, e aí havia o Gillette Press que você falou aí. O pessoal recortava o noticiário do jornal, pregava numa folha de papel e o locutor lia aquilo. Isso. Então a gente chamava de Gillette Express. A prioridade era o noticiário do mundo, do Brasil, e pouco noticiário local. E eu comecei a inverter isso aí. Eu comecei a redigir e priorizar o noticiário local e regional.
Conclusão, o colega que fazia o Gillette Press perdeu o emprego. Coitado. Eu não vou dizer o nome dele porque ele é amigo da gente. Ele perdeu o emprego porque eu fui ocupando, as laudas minhas foram ocupando o Gillette Press. Aí, então você foi o criador, porque eu criei essa escola. O radiojornalismo em Guará é muito forte, ainda é então, o rádio em Guará. Apesar da gente ter poucas rádios só agora, é verdade. Mas ainda é forte. Eu tenho conversado com tanta gente, fala que saudade da rádio, saudade da rádio. Mas então foi você o criador do jornal. Eu criei uma escola que depois começou a ser praticada por outros colegas, né? Em outras emissoras, inclusive. Inclusive eu aprendi com você. Noticiário local, entrevista, reportagem. Quando eu entrei em rádio, você ainda estava no café da manhã junto com o Mário de Oliveira. Quantos anos foi isso? Eu não lembro, porque eu trabalhei na Rádio Aparecida, na Rádio Clube, na Piratininga, na Metropolitana e na Monumental da Aparecida. Trabalhei nessas 5 rádios. E numa emissora de televisão que uma vez funcionou aqui, durante algum tempo, também via internet, ali no shopping, Guará Shopping. Canal 23, TV Guaratinguetá. Eu trabalhei durante algum tempo lá também. E ali praticamente eu encerrei a minha carreira. Zé, 60 anos de radiojornalismo e você foi assessor de imprensa também de vários prefeitos. Então, assessor de imprensa também foi assim ocasional. Eu acho que Deus é muito amigo meu, porque aconteceram algumas coincidências positivas na minha vida que só poderia ser a intervenção dele. O prefeito da época era o Belmiro Dinamarca, você acha que não tinha nascido ainda? Não tinha, eu me lembro do seu Belmiro. Bom, eu conheci seu Belmiro, mas não... Então, mas o Belmiro, ele foi no meu programa, eu entrevistei o Belmiro, e aí ele me convidou para ser assessor de imprensa dele. Olha só. Eu fui assessor de imprensa do Ele foi prefeito em 60 e qualquer coisa. 60 e pouco. 60 e pouco. Aí entrou o Ranieri. O Ranieri achava que eu era partidário do Broca, porque quem tinha lançado o Belmiro na política foi o Broca. Aliás, o Belmiro foi um candidato de conciliação. Havia muita briga entre dois grupos aqui. Os vistas e os alvistas. E aí, o Belmiro, como era promotor de justiça, não era político nem nada, o Broca propôs o nome dele para conciliar, para acabar com as brigas. E o Ranieri, achando que eu era bloquista, ele começou a me perseguir violentamente na prefeitura. Me perseguia de toda maneira que ele podia. E o interessante é que eu sempre fui de ter raiva na hora que eu era prejudicado, mas nunca guardei rancor. Mais tarde virou a história, o Ranieri acabou ficando uma pior, inclusive muito doente e tudo, eu acabei ajudando muito ele no final da administração dele. Da vida dele. Da vida dele. Da vida dele. Acabamos ficando amigos. Mas você chegou a ser assessor também do Ranieri ou não? Não, do Ranieri não, não deixou. Ele não deixou. E o gozado é que, para me perseguir, ele não me mandava embora. Eu pedia para ele mandar embora, ele não mandava embora. Você ainda era funcionário da prefeitura. Eu, como funcionário, só que não tinha função nenhuma. Eu entrava ao meio-dia, era obrigado a bater cartão de ponto, meio-dia, e saía às 18 horas, sem ter nem uma mesa, uma cadeira, nada para fazer. Nada para fazer. Passava o dia inteiro. Eu cansava de pedir para o Ranieri mandar embora, ele não me mandava embora. Eu falei, não, você vai amargar. Isso. Aí, o que aconteceu? Mas quando você era assessor do Belmiro, você chegou a meter o pau no Ranieri, alguma coisa? Não, nada. Aliás, o Belmiro era de conciliação, não tinha como criticar quem quer que fosse, né? Mas o Ney Martins de Barros, ele era vice-prefeito do Ranieri. E o Ney me convidou para ir trabalhar na rodoviária. E aí eu fui lá para a rodoviária. Quando o Ranieri soube, mandou voltar à prefeitura. Ele queria ser embaixo do nariz dele. Ele queria judiar de mim mesmo. Aí o que aconteceu? Eu fiz um concurso para o Estado e passei. Aí eu fui nomeado para o Estado. O dia que eu fui tomar posse do meu cargo, foi lá em São José dos Campos, a hora que eu voltei, cheguei na hora do almoço, e perguntei,
Perguntei, o Ranieri já voltou do almoço? Não, ele não foi almoçar ainda, estava na reunião com o secretariado dele. Aí eu fui lá no local que ele estava reunido, na sala que ele estava reunido, bati na porta lá, entrei lá e fui para cima dele e despejei. Tudo que estava entalado na minha garganta, e o pessoal tentando me segurar, pensando que eu ia agredir o Ranieri. Não, eu agredi ele verbalmente. Você é um espírito de porco, você não é espírito nada, você é espírito de porco, como perseguir ele. Isso não se faz. Falei o diabo pra ele, que eu pude. Aí ele mandou embora. Por justa causa. Não, ele mandou embora simplesmente. Essa história. Olha, e daí você continuava no rádio. Ah, não, aí depois entrou quem? Entrou o Melo, que foi eleito pelo Ranieri. Foi. Só que o Melo me convidou para ser assessor dele. Entendeu? Isso eu me lembro. Então, Melo... Eu já estava em... Não. Na primeira vez no Melo eu não estava indo. Aí eu fui assessor. Eu só não fui assessor do Ranieri e do Júnior Filipe. O Júnior Dos outros prefeitos. Mas você foi assessor do pai do Júnior. Eu fui duas vezes, dois governos dele. Duas vezes no Melo. Dois no Melo, do Francisco Carlos. Aí E como é que você conciliava isso? Porque você estava lá no rádio, você tinha que ter um senso crítico e ao mesmo tempo você estava os únicos prefeitos... defendendo, entre aspas, a prefeitura. Não, os únicos prefeitos que não gostavam das minhas críticas e que me cobravam foram o Gilberto Filipe e o Francisco Carlos. Os outros não devia gostar, mas também não falava nada. Deixava pra lá, entendeu? E como é que você conseguia conciliar isso aí, Zé? Então, eu criticava a coisa que realmente tinha que ser criticada. Em compensação, eu elogiava quando tinha que ser elogiado. E uma vez Você sabe que eles não gostam disso até hoje, né? Hein? Eles não gostam disso até hoje. Não. Uma vez o Gilberto Filipe me chamou e falou, fica criticando, trabalha comigo, fica me criticando aqui, isso não está certo. Eu falei, Gilberto, em compensação, quando eu elogio você, esse elogio tem mais força, porque o pessoal sabe que eu trabalho aquilo, né? Inclusive tinha uma valeta lá na Santa Rita, que vivia entupida, tudo, e aí eu criticava muito essa valeta entupida lá. Aí o Gilberto colocou o apelido na valeta do buraco do Zé Arthur. Então o Gilberto gostava. E com o Francisco Carlos aconteceu um negócio... Tem um buraco aqui em Guará, mas eu chamo de buraco do orgulho. Mas o Francisco Carlos, quando entrou lá, eu estava como assessor do Filipe. Antes dele foi o Melo. Não, foi o Gilberto, Nelson Matilde. Nelson Matilde, seu Nelson Matilde. Aí o Francisco Carlos ganhou o Nelson, foi ser prefeito. No primeiro, o Nelson Matilde não exonerou os assessores dele. Talvez porque não tivesse dinheiro para pagar o direito e tal. E aí, primeiro dia do governo do Francisco Carlos, eu fui lá e entreguei uma carta de demissão para ele. Porque quem tinha me nomeado era o antecessor dele. Nelson, Eu fui lá e entreguei. Aí quando foi de noite, apareceu um motorista da prefeitura em casa e me levou na prefeitura. Que o Francisco Carlos queria conversar comigo. Aí ele falou assim, eu chamei você aqui porque dos puxa-saco do Nelson Matilde, você foi o único que teve a dignidade de entregar o cargo para mim. O resto ficou lá tudo pendurucado. Aí eu falei assim, puxa-saco não, eu sou amigo do Nelson antes, durante e depois de ser prefeito. Eu sou amigo desde criança, que a gente era vizinho lá no Campo do Galvão. Mas que eu só não aceito isso aí. Ele falou, não, eu quero pedir um favor para você. Já que na carta você colocou a minha exposição, se eu precisasse, eu quero que você fique algum tempo aqui comigo, que eu ainda não escolhi quem que eu vou colocar no seu lugar. Pronto, ficou a gestão toda. Aí esse algum tempo foi o mandato todo dele. Foi. Que eu acabei ficando. E ele sempre cobrando, que eu era puxa-saco do Nelson Matilde. É. Entendeu?
E você não falou umas palavrinhas para ele também? Eu falava, eu discutia com ele, tudo bom. Aí, quando ele foi reeleito no mês de outubro, lá no determinado ano, e mandou uns assessores dele, mandou embora, inclusive eu. Assim, de repente, ele mandou embora. Eu estava até ficando amigo dele, ele mandou embora. Bom, aí o que aconteceu? Eu fui lá no INSS para saber se eu tinha algum direito e tal. E por sorte minha, aí é que eu digo intervenção de Deus, por sorte minha, em junho daquele ano, foi 60, em junho daquele ano, eu completei o período de contribuição para ter direito de me aposentar. Naquela época era 35 anos. Como eu ganhava relativamente bem na prefeitura, eu tive uma aposentadoria relativamente boa também. Maravilha, Zé. Né? Maravilha. Aí um dia eu me encontrei com o Francisco Carlos aqui na Pizza Nossa. Mas cargo de confiança recolhe INSS? Então, aí que tá. Eu encontrei o Francisco Carlos ali na pizzaria, ele estava com a turma lá, e ele me convidou para... Eu sentei bem em frente a ele. Aí eu falei, eu quero aproveitar para agradecer você, que você fez uma benfeitoria para mim, se você soubesse que ia fazer, você não teria feito. Mas escute, e aí contei essa historinha que eu estou contando, eu contei para ele, entendeu? Aí eu falei assim, mas só que eu falei assim, só que tem um detalhe, você tinha todo o direito de mandar embora, tanto que eu não reclamei nem nada, só que você não pagou os meus direitos. Os meus direitos, você não pagou nada. Pagou fé, 13º, nada. Dinheiro preço, não pagou nada. Então eu queria receber. Aí ele falou, mas você nunca teve direito a isso, porque você é cargo de confiança. Eu falei, não, eu tinha função de confiança. O cargo meu era de agente administrativo, está na carteira profissional. Eu era agente administrativo da prefeitura que exercia a função de assessor de imprensa. Assessor de imprensa. Entendeu? Aí tá pouco. Aí eu mostrei a carteira para ele. Não, você tem razão, é isso mesmo. Então vamos acertar isso aí. Aí fizemos cálculos. Suponha que, não lembro de valor, mas suponha que eu tivesse direito a receber uns 20 mil reais. Ele ofereceu 10, a metade. Aí eu falei assim, 10, eu quero pelo menos 15. Aí discutimos, então ele falou, então eu te pago os 15, mas em 2 vezes. Estou falando em número simbólico, né? Eu não lembro valores exatos. Aí ele propôs me pagar em 2 vezes. E realmente me pagou em 2 vezes. Aí ficamos amigos. Porque ele falou uma coisa para mim que eu tinha prevenido para ele antes. Ele falou assim, quando eu mandei você embora, muitos disseram para mim que você ia sair atirando. Que você ia para a rádio, ia abrir, e você não fez isso. Eu falei, não mesmo, porque eu achava até que você tinha... Mesmo que eu achasse que você me prejudicou, eu não usaria o rádio para criticar você por causa disso. Você sabe de muitos segredos, não sabe? Você sabe de muitos segredos. Sei. Porque você vivia dentro do gabinete, as coisas acontecem dentro do gabinete. Então... Os prefeitos são... Porque o povo fala assim, fulano é vingativo, fulano... Tem essa coisa mesmo de perseguição? Não, isso eu não sei dizer para você. Porque eu era assessor de imprensa, mas eu ficava sempre na antessala do prefeito, e não na sala dele. De modo que eu não sabia exatamente o que acontecia naquele espaço do prefeito. Tem certeza que você não sabia, Zé? Não, muita coisa eu não sabia. As coisas mais íntimas dele eu não sabia. Agora você falou de a pessoa ter uma desconfiança e tal da gente. Eu era muito amigo do Bloch, o Bloch era muito amigo meu. E ele sempre me convidava para ir tomar café na casa dele e tal. Eu ia. Aí sempre de gravador debaixo do braço. Aí chegava lá, gravador antigo. Aí eu botava o gravador na mesa e começava a conversar. Mas eu percebia que ele ficava de olho no gravador. Aí eu tirava a fita cassete do gravador, tirava, aí, eu não estou gravando nada, você pode continuar falando aí à vontade aí. Que eu não iria gravar escondido de você. Então, tem
desconfiança, tal, né? Hoje em dia, com esse celular aí, a gente grava tudo. Tem até canetinha, gravador, hoje parece espionagem. Né? Agora, eu nunca usei também desse artifício de gravar coisas escondidas de quem quer que seja. Aliás, falar em gravador, quando eu comecei não havia o gravador de cassete. O portátil que tinha era de fita de carretel, fita pequena de carretel. Lembro. Mas era negócio. Uma maleta. Era uma maleta. Entendeu? Depois de algum tempo é que surgiu o tijolo. O Nacional. Eu e tive depois o pequenininho. Escute, você viveu essa política toda e tudo. Escreveu vários livros também, daqui a pouco a gente fala sobre os seus livros e acontecimentos. Mas o que você acha que a política de hoje, porque... Como é que é? Como é que a política hoje está para você? Como é que você vê isso? Você não vê televisão? Eu não vejo. Sabe por quê? Porque eu assumi a minha aposentadoria de uma vez. E não estou escutando rádio, não estou acompanhando noticiário de televisão, não tenho mais lido o jornal. A única coisa que eu faço é a internet, que eu entro lá e dou uma corujadinha no noticiário. Não quer saber mais de nada. Não quero saber. Ué, mas você tem uma página aí no Facebook, não tem? Tem. Que eu vejo que você ainda põe todo dia os acontecimentos de anos passados. Acontece você não perdeu ainda o jornalismo, não saiu do O que acontece é o seguinte, desde 1975 eu tenho agendas em que eu vou anotando dia a dia aquilo que de importante chega ao meu conhecimento. Olha só, entendeu? Que maravilha. Ou aqui, ou no mundo, onde for. Aí eu anoto, todo dia cedinho, a primeira coisa que eu faço é abrir essa agenda e colocar aquilo que eu publico, que eu divulgo aí nos posts dela, eu atualizo. E atualizo até o ano anterior. Quando for no final desse ano, eu estou com a agenda de 2025 completa. Aí eu passo a colocar os eventos até 2025, a partir de 2026. Eu faço isso desde 75. Até hoje você faz dia até hoje dia? Eu faço. É a única atividade minha essa. Que maravilha, isso não para a cabeça da gente, então, né, algumas vezes eu fui convidado para palestrar em faculdades de comunicação e tal, e eu sugeria para os professores que orientasse os alunos para que usassem esse sistema de colocar em agenda tudo aquilo que é notícia, tudo aquilo que é fato que vira notícia. Mas acho que não seguiram. Não sei. Hoje em dia está muito diferente. A gente sente falta do antigo jornalismo, porque com essas redes sociais, as pessoas se acham, todo mundo virou jornalista. E acha direito de publicar o que bem entende, xinga a mãe do outro, xinga o outro, e ninguém assume responsabilidade nenhuma. Mas acontece que isso Você já foi processado falando isso? Isso revela falta de assunto. É falta de assunto mesmo. É fofoca. Não tem o que fazer, faz fofoca. Eu nunca tive falta de assunto, porque eu redigia noticiário. Eu redigia de 15 a 20 laudas por dia. É muita coisa. E tudo notinha telegráfica. De modo que não me faltava assunto nunca. Nunca, né? E escute aqui, qual foi o pior prefeito para você lidar com ele? O pior prefeito, eu não sei, porque todo prefeito tem o seu lado bom e o seu lado ruim, lógico. Por exemplo, o Zoner Machado, eu vou lá atrás, o Zoner Machado, ele é que urbanizou o Pedregulho aqui. Ele que fez um monte de obra aqui no Pedregulho, modernizando o bairro do Pedregulho. Por exemplo, a rua Joaquim Maia tinha valetão, lado a lado. Os moradores, para entrar em casa, tinham que atravessar uma pontezinha de madeira para chegar em casa. Eu tinha um valetão de esgoto. E ele arrumou tudo aquilo lá. Por exemplo. O Netinho, por exemplo, ele é que criou a Vila Paraíba, o IAPI e a Nova Guará. E depois veio os outros bairros lá, vieram depois.
E assim por diante. Cada prefeito teve o seu... Por exemplo, eu não diria, não sei dizer, não é porque não queria, não. Eu não sei dizer qual seria o pior prefeito. Mas eu sei que, na minha opinião, qual foi o melhor. Qual foi o melhor? Na minha opinião, foi o Walter de Oliveira Melo. Eita! E o pessoal vai se surpreender. Porque o Melo era muito humilde e ele não marcou a presença dele na prefeitura. Mas veja bem, foi ele que levou o Guará até a colônia do Piauí, a zona urbana de Guará. Foi ele que abriu a zona urbana até a colônia? Foi. A zona urbana de Guará terminava no quintal. Mas eu digo uma coisa, até hoje os Correios falam que não pode chegar lá, que não tem arruamento, não tem CEP, não tem nada. Veja bem. Porque ainda é zona rural. A zona urbana de Guará, ela terminava atrás das casas da Avenida João Pessoa até o Itaguará ali. Certo. Terminava ali. Dali para lá, lagoa e mato, não tinha mais nada. E um grande homem aqui de Guaratinguetá, que também não teve muita projeção, foi o Rui Mesquita. Ah, conhecemos. Ele nunca foi político, mas trabalhou como se fosse um grande político aqui de Guará. Foi um dos fundadores da Codesg, não foi? Então, veja bem, ele criou, por exemplo, o primeiro prédio de Guará, que é o edifício Roni. Não é? Foi. Ele criou Itaguará. Foi. Ele criou o Ípica. Ele criou o loteamento por aí e tal. Bom, mas o Rui, ele querendo criar o Itaguará, ele foi atrás da dona de toda a área que ia desde o Itaguará até a colônia do Piauí lá. Isso, família Baiton. E ele foi lá para comprar o prédio da fazenda, que é a sede do Itaguará. Ele queria comprar porque queria criar um clube. E aí a dona Pérola Baito vendeu a sede, que é a sede do Itaguará, para o Rui. E o Rui falou para ela que o sonho dele seria que Guaratinguetá tivesse a primeira faculdade pública. O pessoal lá da organização Guará de Ensino estava lutando para trazer uma faculdade. E o Rui tinha sonho de trazer uma faculdade também. Pública. E aí a Pérola Baito falou para ele, olha, você pega aí um técnico, um agrônomo, sei lá, e vê a área que você quer e traz aqui para mim. Aí o Rui apontou a área onde fica a FEG hoje. Então foi ele também. Ele é que eu pensei que fosse o Gilberto. Porque penso que é o Gilberto Pai que trouxe a FEG para cá. Não. Quem iniciou as tratativas com a Pérola Baito para que ela cedesse a área, aí a Pérola Baito cedeu a área para a USP, porque não havia o Unesp. Cedeu para a USP, graças ao Rui Mesquita. Depois o Gilberto é que na Unesp, o Gilberto conseguiu uma série de benefícios, inclusive aqueles blocos, tudo que tem, né? O Gilberto, o Fegão, tudo. Aí o Gilberto, e o Gilberto foi o primeiro diretor. Isso, foi o primeiro diretor da FEG. Entendeu? Foi. De modo que o Gilberto teve a participação dele. Mas quem desbravou foi o Rui Mesquita. E por que o Melo foi o melhor? Exatamente por isso, olha. Ele, através do Rui Mesquita conversou com o Pérola Baito, e o Melo e o Rui conseguiram convencer a Pérola Baito a ceder toda a área, que vai desde aqui do Itaguará até a colônia do Piauí, para que fosse essa área enorme, fosse loteada, transformada em loteamentos. É nesse loteamento todo que existem aí. Certo, isso dá pano para manga até hoje, porque a Pérola Baito diz que os Baito diz que a Prefeitura de Guará deve para eles. Eu acredito que sim. Você acredita nisso? Eu acredito. Agora, tem gente que diz que não é por ativos ambientais que os Baitos não fizeram, é o Baito que deve para a Prefeitura. Não, veja bem, o entendimento que houve, até onde eu sei, o entendimento que houve entre a Prefeitura, o Melo e a Pérola Baito, foi que a Codesg, que foi criada pelo Ranieri, a Codesg passaria a lotear. O Ranieri e o Rui Mesquita.
Também junto ou não? Não, o Ranieri criou a Codesg quando era prefeito. Certo. O Mera que implantou a Codesg. Ah, perfeito. Bom, mas aí a Codesg venderia os lotes e uma percentagem seria Os bairros. para a Pérola Bairro, que era dona da área. Uhum. Só que até um certo ponto parece que eles pagaram, depois pararam de pagar. Aí ficaram devendo. Não sei se ainda deve até hoje. Pois é, diz que deve até hoje, deve uns bons milhões ainda. Então. Porque tem o resto ali, né? Um restinho lá de terra. Então foi isso aí. Agora, então, além de desbravar toda essa área aí, o Melo, ele criou, por exemplo, o Corpo de Bombeiro de Guaratinguetá, o Serve e Salva, que foi, depois virou o Corpo de Bombeiro. Ele criou o IML, Instituto Médico Legal. Foi ele que, e outras coisas que ele fez aí. Entendeu? Então, eu acho que ele foi um grande prefeito. E o que Guará precisa hoje, hein? O que você acha que essa cidade precisa ainda? Guará? É. Ah, não sei, eu acho que Guará é uma boa cidade para se viver. Tanto que tem saído reportagem, aí na internet inclusive, dizendo exatamente isso. Que Guará é uma cidade boa para se viver e uma das mais baratas do Brasil. Ah, tem alguém com meu dinheiro, Zé, porque mas não acho nada barato aqui não. Mas isso aí tem várias reportagens aí dizendo que Guará é uma cidade mais barata do Brasil. Matéria paga. Você conhece matéria paga, né? Eu sei, mas... Então são vários veículos que estão pagando. Vários veículos que estão pagando, isso mesmo. Escute, você já foi processado? Porque jornalista antigo tinha um orgulho danado de ser processado, porque o sujeito que era processado dava a entender que ele falou a verdade, e daí era processado. Você já foi processado algumas vezes? Não, nunca fui. Então eu não fui bom jornalista. Eu nunca fui. Nunca foi? Não. Tem gente que se vangloria de ter processos e mais processos e tudo. É que tinha colega da gente que vivia de criar escândalo para se projetar. Sei. E o colega nosso, eu não vou falar o nome, questão de ética, ele inventava tanta coisa de Guará, tanta coisa negativa de Guará, ele chegou a inventar uma vez uma notícia de que Guará e Lorena estavam brigando por causa da divisa do município perto da Líber. E não havia briga nenhuma. Afinal das bolas, a Líber é de Guará ou é de Guará? É de Lorena? Não, é de Guará. A divisa está para lá. Veja bem, se você... Hein? A divisa está para lá. Então, veja bem, aqui, se você for pela Estrada Velha, o marco divisório está numa posição. Se você for pela Dutra, está em outra posição. Tá. Meio diagonal. Assim. De modo que a Líber pertence a Guará. De quem trouxe a Líber para cá foi o Ranieri. Foi o Ranieri também. O Ranieri que trouxe. O Ranieri que teve entendimento com os alemães e tudo, e trouxe a... Aliás, a prefeitura de Guará também desapropriou a área para ceder. A área pertencia, eu não me lembro a quem, mas pertencia, talvez daqui a pouco eu lembro. Bom, pertencia aí a alguém e desapropriou. A prefeitura desapropriou e cedeu para a Líber, mas não pagou nunca. Não pagou o proprietário? Não, a prefeitura não. Quem acabou pagando foi a Líber. A Líber tinha experiência. Isso é o modus operandi de prefeitura? É assim mesmo que funciona? Acho que é. Pelo menos aqui em Guará parece que é. Certo. O político está pior ou melhor? Hein? Os políticos estão piores ou melhores? Ah, eu não sei dizer, eu não acompanho a vida desse... O que eu sinto é que Guará não tem mais político na projeção que tinha antigamente. Tipo o Broca Filho, o Netinho, o próprio Vicente Penedo, que atuou por aqui, não era daqui, mas atuou por aqui e tal. O Zona Machado foi deputado, o próprio Ranieri. Marcelo Ortiz. Marcelo Ortiz, exato. Marcelo Ortiz, eu acho que o Marcelo Ortiz foi o último que se... Foi. E eu me lembro bem, você deve lembrar de uma reunião na Câmara Municipal com todos os partidos políticos
e que ali saiu um documento de que todos iam apoiar um candidato, porque Guará precisava fazer um deputado que fazia muitos anos que não... Você lembra disso? É verdade. Eu estava lá também, eu lembro. E foi eleito Marcelo Ortiz. Agora divide tudo, todo mundo quer ser deputado? Então, todo mundo quer ser político? Então, lá, hoje em dia não tem nenhum político de projeção. Não tem. Aqui em Guará. Não tem. Entendeu? Tá que nem o futebol brasileiro. O futebol brasileiro já foi. Já foi também. Guará, tem gente que diz que Guará também já foi Atenas do Vale. Agora não é mais nada. Não, vai cidade boa. Outra coisa que o pessoal não dá muito valor aqui para Guará é que Guará é uma cidade bonita. Por exemplo, se você subir aqui pro lado da Fega, aqui olhar a cidade por aqui, cima, assim. A cidade é uma cidade bonita. bonito. De vez em quando aparece aí na televisão imagem aérea do Guará. Guará é uma cidade bonita. Tem Mas o o rio centro está muito feio, Zé. Você tem ido lá no centro da cidade? Não, veja bem, lógico que tem o seu defeito. Mas no geral, no plano geral, eu tô dizendo, o aspecto da cidade é uma cidade bonita. É uma cidade bonita. Tem o morro lá adiante, o rio que passa no centro da cidade, etc. Quer dizer... É bonito. Mas é que a gente que é daqui acaba se acostumando e não dá muito valor. É verdade. É que nem Sair de casa não faz milagre. É que nem a rapaziada mais nova, que vai em outra cidade e acha as mulheres da outra cidade bonita. Mas esquece que aqui também tem. Aqui também tem, né? Zé Arthur de Castro Fortes, uma história da cidade de mais de 60 anos de radiojornalismo. Não, menos, quase 60. Quase faz diferença de 1 ano e 2. Uns meses, uns meses. Isso aí é bobagem, é porcaria, não é? Zé, se você pudesse voltar, você faria alguma coisa diferente do que você fez? Veja bem, como eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, eu entrei nessa quase que empurrado, quase que sem querer. Porque eu não sei se eu entraria de novo, não. Sei. No jornalismo. Não sei. Mas você gosta de jornalismo? Eu gosto, mas hoje eu gosto mais da minha aposentadoria. Porque eu fico só coçando a barriga aqui, ó. Só, né? Porque o resto gastou também. Zé, pretende publicar mais algum livro desses dados? Veja bem, os livros que eu publiquei foi baseado na agenda que eu... Nas agendas. Que eu publiquei. E aí eu fiz algumas pesquisas. Por exemplo, a gente sempre ouve falar aqui de filhos ilustres de Guará. Rodrigues Alves, Frei Galvão, não sei o quê. Falei, mas será que são só esses? Não. Aí eu fiz uma pesquisa e descobri mais de 100. Ô, louco! E aí eu publiquei um livro com uma pequena biografia de cada um desses importantes aqui do Guará. Entendeu? Perfeito. E só gente nascida aqui. Esse foi o último que você publicou. Deixa eu ver quem está tocando campainha aqui, dá licença. Vou pedir um minutinho, pode ficar aí, Zé. Um minutinho só que já vai atender você aí. Tá bom. Tá bom. É um rapazinho, não sei o que é. Um motoqueiro. Não é. Aqui, quem que tá pedindo aí? Ah, tá certo. Zé, eu agradeço muito a sua atenção. Eu recebi você aqui. Esse nosso programa daqui a pouco tá no Instagram, mas daqui a pouco vai pro YouTube e vai para o Facebook também. Então todo mundo que quiser assistir, ouvir as histórias de Guaratinguetá, da política de Guará, dos prefeitos, esse bate-papo delicioso que nós tivemos aqui, agora é só entrar lá no YouTube, e eu vou no entrar Facebook, também. E você vai entrar também para ver se foi bom ou se não foi. Muito obrigado, Zé Arthur. Obrigado a você. Muito obrigado. Aí. Um beijo para vocês e até terça que vem. Tchau, gente. E não esqueça, hein? Na TF Pneus, você troca de óleo e ganha balanceamento e alinhamento. 3D. E o Ganiza, você já sabe, vai esfriar agora de noite. Se você não estiver almoçando agora, vai comer uns caldinhos lá à noite, uma taça de vinho, vai ser uma maravilha. Já pensou que bom? Beijo pra vocês, até!